Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula nós vamos estudar as propriedades CSS básicas para configuração de textos, incluindo propriedades para configurações de cor, alinhamento, transformações, fontes e outras. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo. Se não gostar, deixe seu dislike e um possível comentário para me ajudar a melhorar. Quero aproveitar para agradecer a todos os inscritos no canal pela confiança em meu trabalho. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nós. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. Estou aqui com o Visual Studio Code aberto em uma nova pasta contendo um arquivo HTML e um arquivo CSS. O arquivo HTML é um arquivo bem simples que tem um elemento de título, uma linha horizontal, uma lista simples não ordenada, um parágrafo e um outro parágrafo com um determinado link. Esse documento HTML está vinculado a esse arquivo CSS que nós vamos editar ao longo da aula. Para que a gente consiga ver as alterações no CSS em tempo real, eu vou abrir um navegador aqui ao lado. Aí está, eu já rodei essa página usando o Live Server e aqui eu abri o Firefox no endereço dessa página, que é o endereço local 127.0.0.1 na porta 5.500. Portanto, agora qualquer alteração que a gente fizer aqui, automaticamente nós veremos aqui. Vamos então abrir o nosso arquivo CSS e vamos começar a fazer as configurações. Vamos começar configurando a cor da fonte de letra usada na página. Para a gente configurar as propriedades de todos os elementos da página, eu vou abrir aqui um seletor com o elemento body e vou dizer que a cor de fonte usada vai ser cinza. Veja que todos os elementos ficaram na cor cinza, exceto os links, porque para configurar a cor de um link é preciso fazer um seletor específico para esse tipo de elemento. Então, se eu quisesse que os links também ficassem cinzas, eu teria que colocar aqui um A. Agora observe que eles estão cinzas. Vou deixar assim por enquanto. A propriedade Color é uma das propriedades CSS mais básicas e nós já vimos nas duas aulas anteriores. Portanto, todas aquelas regras de notação de cor, você pode aplicar a propriedade Color que configura a cor da fonte. Agora nós vamos trabalhar com outra propriedade que configura texto, que é a propriedade que determina o alinhamento de um texto. Começar criando uma configuração para alinhar o título da página. Então, vou colocar aqui H1. Primeiro eu vou diminuir um pouco o tamanho da fonte. Observe o que eu vou fazer para diminuir a fonte. Font size 20 pixels. Veja que o tamanho da fonte diminuiu. Agora eu vou dizer que o text align é center. Aí está o título centralizado. O padrão da propriedade text align é left, que ele alinha à esquerda. Mas eu também posso colocar right e um quarto valor que é justify, mas eu vou aplicar o justify, que é o justificado, aqui no parágrafo. Portanto, aqui eu vou deixar center para centralizar e vou abrir um novo seletor aqui para o parágrafo e o text align do parágrafo vai ser justify. Observe como ele vai mudar. Agora eu tenho um alinhamento aqui na esquerda e na direita. Agora nós vamos ver algumas propriedades CSS que permitem fazer configurações mais usadas em idiomas orientais, em que a escrita é da direita para a esquerda. Se eu quisesse, por exemplo, que os parágrafos aqui ficassem com a escrita da direita para a esquerda, eu teria que configurar as seguintes propriedades. A primeira delas é Direction, que eu tenho que colocar RTL, que é Right to Left. Se eu colocar somente isso, é como se eu tivesse feito um alinhamento à direita. Mas não é isso que eu quero que realmente as palavras sejam escritas da direita para a esquerda. Aí eu tenho que usar mais uma propriedade, que é a Unicode bid. E eu vou usar aqui bid override como valor. Observe que agora o texto é realmente escrito da direita para a esquerda. Bem, como o nosso idioma não demanda essa configuração, eu vou remover isso aqui. Agora vamos conhecer uma propriedade CSS chamada Text Decoration. Essa propriedade permite fazer diferentes coisas em um texto. Uma delas é colocar sublinhado. Isso é feito passando o valor underline. O texto fica sublinhado. Se algum elemento, como por exemplo um link, já tem um sublinhado por natureza, você consegue remover o sublinhado passando text decoration como none. Como em textos de parágrafos, none já é o valor padrão, aqui não vai fazer diferença. Outra possibilidade é colocar uma linha sobre as palavras. Vou colocar aqui overline. Veja como vai ficar. E eu tenho mais uma opção em que eu posso colocar uma linha passando sobre a palavra, que é line through. Veja, a palavra parece que está riscada. A palavra existe, mas parece que por algum motivo ela não faz parte mais do texto, está com erro. É para causar esse tipo de efeito. Além dessa possibilidade de colocar uma linha nas palavras, em cima, embaixo ou sobre a palavra, eu também posso definir como vai ser essa linha. Vou colocar aqui underline e agora vou trocar o estilo da linha. Vou colocar dotted. E veja que eu tenho linha pontilhada, dashed, tracejada, double, linha dupla, solid
que é o padrão, linha única, e eu também tenho o Wave, que é uma linha ondulada. Inclusive, esse é o padrão usado pelo editor do VS Code para marcar trechos que possuem algum erro. Portanto, esses são os possíveis valores da propriedade Text Decoration. Agora vamos ver uma outra propriedade que é a Text Transform. Aqui eu tenho alguns possíveis valores. Vamos começar com Capitalize. Agora, todas as palavras têm iniciais em maiúsculas. Esse é o resultado do valor Capitalize. Outro valor possível é Lowercase. Lowercase vai fazer com que todas as letras fiquem em minúsculas. Outra possibilidade é Uppercase, que vai tornar todas as letras maiúsculas. E eu tenho mais uma possibilidade que é None, em que eu removo qualquer configuração de transformação de texto previamente existente. Por exemplo, suponha que lá no body exista um text transform definindo para ficar tudo em maiúsculas, mas eu não quero que o parágrafo fique com essa configuração. Eu posso ir no parágrafo e colocar text transform none para sobrescrever aquela propriedade que foi definida em body. A princípio, vamos deixar aqui capitalize. Pronto. Agora vamos conhecer algumas propriedades que lidam com espaçamentos em um texto. Vamos começar lidando com uma propriedade que define o espaçamento da primeira linha de um parágrafo. Vamos colocar aqui, text indent 20 px. Veja o que acontece, a primeira linha fica com recuo de 20 pixels. Posso aumentar aqui um pouco mais, por exemplo, 40 px, ou posso usar uma notação diferente, posso usar 3 RM, que equivale a 48, porque 1 RM equivale a 16 pixels. Nós vamos tratar melhor das unidades de medida posteriormente. Outra configuração interessante que eu posso fazer diz respeito ao espaçamento entre os caracteres. Letter spacing. E aqui eu posso definir. Para um valor negativo, eu vou condensar. Vamos ver. Menos 3px. Veja o que acontece. As letras, inclusive, ficaram encavaladas. Se eu colocar aqui menos 1px, elas ficam bem condensadas, mas não chegam a encavalar. Agora eu vou colocar aqui 4px. Veja como as letras ficaram mais espaçadas. Para não ficar tão exagerado, eu vou deixar aqui 2px. E agora vamos ver aqui outra propriedade. É a propriedade que define a altura da linha. Line height. Agora eu vou definir aqui como 2RM, 2 tamanhos de fonte padrão. Aí está. Veja que eu fiquei com espaçamento praticamente duplicado. Se eu colocar somente 2EM, o resultado é praticamente o mesmo. Se eu colocar aqui o valor em pixels, 20 pixels, eu coloco um valor mais absoluto. Eu estou modificando essas unidades de medida para a gente já ir se acostumando com essas várias unidades. Eu posso trabalhar também com valores proporcionais. Por exemplo, se eu colocar aqui line height 1, significa que eu vou ter uma altura de linha tamanho padrão, que é 1. Se eu colocar 2, é o espaçamento duplo. Se eu colocar 1.5, é o espaçamento 1,5. E assim vai. E aí, nesse caso, eu não coloco unidade de medida aqui depois do número. Vou deixar aqui com espaçamento de 1,5. E agora vamos ver outra propriedade, que é o espaçamento entre palavras. Word spacing. Vou definir aqui como 10 pixels. E olha o que acontece. O espaçamento entre as palavras mínimo é de 10 pixels. Como eu estou usando alinhamento justificado, pode ser que esse espaçamento seja maior para que o alinhamento à direita fique reto. Cara, o alinhamento do texto aqui para left, aí eu vou ter 10 pixels de distância entre todas as palavras realmente. Se eu definir um valor negativo, vamos testar. Menos 5 pixels. As palavras ficam bem próximas umas das outras. Vou colocar um pouco menor aqui, aí está. Com isso talvez eu consiga ganhar um pouco de espaço numa região que não seja muito grande para exibir um conteúdo. Portanto, eu consigo compactar um pouco meu texto dessa forma. Eu vou deixar aqui com o valor 5 pixels. Agora vamos ver mais uma propriedade relacionada a espaçamento, que é a propriedade white space, que na verdade controla como o navegador vai lidar com espaços em branco presentes no código-fonte. Não só espaços em branco, mas também quebras de linha. Vamos ver as possíveis opções. Se eu colocar aqui no wrap, olha o que acontece. O meu parágrafo vai ter uma única linha que não vai ser quebrada. Veja que agora eu tenho um rolamento horizontal absurdo aqui embaixo. Isso porque eu desativei a quebra de linha automática quando eu coloquei aqui no wrap. Eu tenho outras opções. Vamos ver aqui a pré. Veja que nesse caso o parágrafo vai funcionar como se fosse um elemento pré. Ou seja, ele vai ser mostrado exatamente como eu defini no código-fonte. Se você observar aqui no código-fonte, esse parágrafo tem alguns caracteres de espaço aqui, é por isso que aqui eu tenho essa distância, e esse resto aqui todo do conteúdo equivale a uma única linha contínua. Essas quebras de linha aqui foram colocadas pelo VS Code e não por mim. Se eu der um Enter aqui, por exemplo, veja o que acontece lá no texto. Agora a linha aqui foi quebrada.
errada. Vamos voltar aqui para o normal. Ok, vamos voltar no CSS. Vamos ver mais um possível valor, que é o pre-wrap. O pre-wrap conserva os espaços em branco que eu deixei no código-fonte, mas faz a quebra automática de linha. Já o pre-line, ele não conserva os espaços em branco e faz a quebra de linha. Quando eu digo que ele não conserva os espaços em branco, quer dizer que se eu tiver 20 espaços, ele vai condensar para um único espaço. Se esses 20 espaços estiverem no início de um parágrafo, ele vai simplesmente ignorá-los. Da mesma forma, se estiverem no final de um parágrafo, ele vai ignorá-los também. Para esse texto aqui do exemplo, eu vou deixar o valor, vamos colocar aqui o normal, que é o padrão. Agora a gente vai ver uma propriedade um pouco mais decorativa, que permite colocar sombra nos textos. Eu vou colocar uma sombra aqui no título da página. Vamos lá. Text, Shadow. Agora eu passo aqui qual é a distância que a sombra vai ficar do texto, na parte horizontal e na parte vertical. Veja como ficou. Por padrão, a sombra nada mais é do que uma duplicação do texto e um offset de deslocamento desse texto para algum local. Mas eu posso fazer algumas outras configurações. Primeiro eu vou configurar aqui a cor para black. Veja que agora a sombra ficou preta. E eu posso também definir um borramento para essa sombra. Aqui eu posso passar mais um valor, tipo 5 pixels, e veja que a propriedade agora configura uma sombra borrada no elemento H1. Posso reduzir aqui um pouco, 2 pixels, assim eu tenho uma sombra um pouquinho mais realista. Vamos tentar distanciar um pouco menos essa sombra, vou colocar aqui 1 pixel, e 1 pixel. Veja que agora ela está bem próxima da melhor para esse caso em que o nosso texto tem fonte de letra com tamanho 20 pixels. Vamos ver o que acontece se nós colocarmos aqui 0 e 0. Veja que o efeito que eu coloco agora é um brilho externo. Vou colocar aqui 1 pixel e vou trocar a cor para yellow. Aí está. Veja que eu adicionei um brilho externo às letras do texto. Se eu aumentar o tamanho do borramento, eu aumento esse brilho e diluo ele. Aí está. Pode ser um efeito desejável em algumas situações. Vou voltar aqui para 1 pixel, aqui 2 e aqui black. Pronto. Agora a gente vai tratar de um tema um pouco mais delicado que diz respeito às configurações do tipo de fonte. Para a gente observar melhor as diferenças entre os tipos de fonte, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do título e vou tirar essa propriedade aqui. Pronto, agora eu vou alterar essa fonte do título para diferentes famílias de fontes para a gente conhecer as diferenças entre as famílias de fontes. A propriedade CSS que permite fazer essa configuração é Font Family. E aqui eu posso definir um ou mais nomes de fontes ou de famílias de fontes. Primeiro vamos entender o que significam essas famílias de fonte. Eu vou começar definindo que a família de fonte vai ser serif, que são as fontes serifadas. Observe que já é o padrão do navegador. Fontes serifadas são as fontes que têm esse pequeno acabamento nas quinas. Aqui na quina superior esquerda do P, eu tenho tipo uma terminação ali, um prolongamento. Isso é chamado de serifa. Eu tenho isso aqui também na base, nos dois lados. Esses prolongamentos é que definem a fonte como serifada. Assim como eu posso passar aqui o nome de uma família de fonte, eu também posso passar o nome da fonte em si. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero aqui a fonte Times New Roman e é a padrão. Agora eu vou trocar para Geórgia. Veja que é uma fonte serifada, porém diferente da Times New Roman. Uma outra fonte serifada é a Garamond. Aí está. Uma característica das fontes serifadas é que elas transmitem um sentimento de formalidade e elegância. Os jornais impressos geralmente usam esse tipo de fonte. Vamos falar agora das fontes sem serifa, da família de fontes sem serifa. Vou colocar aqui sans serif. É a família de fontes sem serifa. Veja que eu não tenho mais aquelas terminações nas quinas das letras. Salvo engano, a fonte padrão sem serifa usada pelo navegador é a Arial. Vamos ver, aí está, Arial. Mas eu tenho algumas outras que são suportadas também por todos os navegadores, incluindo a Verdana, aí está. E eu tenho também uma outra fonte que é a Helvética. Aí está. Elas são bem parecidas, o que muda um pouco é a proporção entre as letras, entre outros detalhes. Portanto, a característica principal das fontes sem serifa é que elas contêm linhas retas. Elas transmitem uma aparência moderna e mais minimalista. É a fonte adequada para se ler em tela. Vamos ver uma terceira família de fontes que é monospace, que são as fontes monoespaçadas. A característica principal dessa família de fontes é que todas as letras possuem a mesma
mesma largura. Esse tipo de fonte transmite um sentimento de coisa mecânica. É muito usado, por exemplo, para representação de código-fonte de qualquer linguagem de programação. Algumas fontes monoespaçadas normalmente suportadas pelo navegador são a Courier New, que é a padrão. Eu tenho também a Lucida Console, que inclusive eu acho que é a que está sendo usada pelo editor do Visual Studio Code. E eu tenho também, por exemplo, a Monaco. Agora vem um detalhe aqui. Essa fonte Monaco não foi encontrada pelo navegador, portanto ela não é um padrão. Quando acontece isso, o navegador usa a fonte padrão que está definida no próprio navegador, que nesse caso é uma fonte da família com serifa, que é a Times New Roman. Eu poderia colocar uma vírgula aqui e indicar que se o navegador não encontrar a fonte Monaco, para ele usar uma da família sem serifa. Olha o que acontece. Ou então, já que a Monaco que eu estou querendo é uma fonte monoespaçada, para ele usar qualquer outra fonte monoespaçada. Quando você dá mais de uma opção de fonte para o navegador, você evita essa questão do navegador setar a fonte como Times New Roman ou outra com serifa padrão e avacalhar com o seu design. Portanto, é sempre uma boa prática passar mais de uma configuração de fonte aqui. Na verdade, você pode passar mais de um nome de fonte, pode passar até mais de uma família de fonte aqui, separada por vírgula. E a prioridade sempre vai ser da esquerda para a direita. Uma quarta família de fonte possível é a fonte cursiva. Essa família de fonte cursiva é aquela que imita a escrita manual. Eu vou tentar passar aqui o nome de duas fontes cursivas bem conhecidas, que são a Brush Script MT. Veja que a propriedade trocou, ou seja, a propriedade foi aplicada, o valor Brush Script MT, significando que a fonte foi encontrada pelo navegador. Eu tenho aqui também uma fonte conhecida que é a Lucida Handwriting. Aí está, ambas foram encontradas pelo navegador. Até agora, das fontes que eu utilizei, que são consideradas padrões para navegadores, a única que não foi reconhecida foi a Monaco. Vamos tentar agora uma outra família de fontes, que é a família Fantasy. Aí está. Na verdade, a impressão que eu tenho é de que o Firefox não encontrou uma fonte da família Fantasy e usou o padrão Arial, que é uma fonte sem serifa. Vamos tentar passar aqui um nome de uma fonte dessa família Fantasy. Vou usar aqui a Papyrus. Aí está, essa é uma fonte da família Fantasy. Veja que ela tem uma escrita bem artística. Vou tentar um outro nome de fonte aqui, que é a Copperplate. Essa realmente não encontrou e aí foi substituída pelo padrão, que é a Times New Roman. Realmente não existe garantia de que a família de fontes Fantasy vai ter uma correspondência em todos os navegadores. Na verdade, o que se tem garantia de correspondência são as fontes Arial, Verdana e Helvética, que nós já vimos. Existe também a fonte sem serifa, que é a Tahoma. Essa é uma fonte praticamente universal. Existe também uma sem serifa, que é a Trebuchet. Tem um erro aqui. Trebuchet também é praticamente padrão em todos os navegadores. Quando eu falo todos, é Firefox, Chrome, Safari e o Internet Explorer versão mais nova. A gente tem também, além das que já vimos, a Georgia, que é uma fonte bastante usada também. Georgia. Aí está. E aí depois vem outras que nós já vimos, como a Times New Roman, a Garamond, Courier New e a Brush Script MT. Eu vou deixar o nosso título com a fonte Georgia. Agora vamos falar dos diferentes estilos de fonte. Vou abrir aqui uma nova propriedade, que é a fonte Style. O estilo de uma fonte pode ser itálico, veja que a fonte ficou inclinada, pode ser normal, que é o padrão, e pode ser oblíquo, que é bem semelhante ao itálico. Na verdade, esse estilo oblíquo, ele é realmente bem semelhante ao itálico, porém ele é menos suportado pelos navegadores. Portanto, é interessante você usar ou normal ou itálico. Outra propriedade interessante que define o estilo de uma fonte é font weight, que eu posso definir o peso de uma fonte em número, que não é bem suportado pelos navegadores, ou posso definir a fonte como bold, para ela ficar em negrito. Nesse caso, o H1 já tem fonte em negrito. Se eu colocar aqui normal, veja que agora a fonte não está mais em negrito. Existem outros dois padrões também que não são comumente suportados pelos navegadores, que são o bolder, que seria mais negrito. Veja que se eu deixar bolder ou bold, o resultado, pelo menos no Firefox, é o mesmo. E o lighter, que seria o normal no caso do Firefox. Pode ser que para algum tipo de fonte ou em algum outro navegador, esses dois valores tenham uma aparência um pouco diferente para as fontes. Outra variação interessante para a fonte vem da propriedade font
variant, definir aqui como normal, que é o padrão, ou small caps. Veja como funciona o small caps. Todas as letras ficam em caixa alta, porém o caractere maiúsculo ele é um pouco maior que o minúsculo. Olha só, P minúscula, P maiúscula. As letras estão em caixa alta e não todas em maiúsculas. Tem uma diferença relevante nisso aí. Agora vamos ver a propriedade que define o tamanho da fonte de letra, que é font size. Aí eu posso passar o tamanho usando valores com alguma das unidades disponíveis. Por exemplo, eu posso colocar aqui 30px, que já está definido lá no início. Na verdade, eu vou aproveitar essa aqui do início. Aqui já está 30px. Eu posso colocar 2EM. Lembrando que EM corresponde ao tamanho padrão de fonte do navegador, que é de 16 pixels. Portanto, 2EM equivale a uma fonte de 32 pixels. 2.5EM equivale a uma fonte de 40 pixels. Existe uma unidade de medida chamada VW, que vem de Viewport Width, que traduzindo é largura da viewport. A viewport é a área visível disponível para sua página. Essa unidade considera que a área total disponível é de 100. Portanto, se eu quiser que a minha fonte de letra tenha um tamanho baseado nessa unidade de medida, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5VW. Agora, o tamanho de cada letra é baseado na largura da página. Portanto, se eu aumentar aqui o navegador, veja o que acontece, a fonte de letra também aumenta. Agora eu vou voltar para o normal e você vai ver que o tamanho volta a diminuir. Aí está. Portanto, tenha em mente que 1VW equivale a 1% da largura disponível para a página. Aquele conjunto de fontes que eu passei compatíveis com todos os navegadores da atualidade nem sempre se mostram suficientes para os designers mais criativos, mas existe uma saída para isso. O Google disponibiliza uma coleção de fontes que pode ser acessível diretamente por uma página. São as chamadas Google Fonts. Você consegue acessar a página do Google Fonts através do endereço fonts.google.com. Eu vou abrir aqui. Aí está. Veja que eu tenho uma gama de fontes bem grande para usar em meu site. Eu posso até usar mais de uma fonte, apesar disso não ser muito recomendado na maioria dos casos. Eu vou descendo aqui e realmente são muitas opções de fonte. Suponha que eu queira usar essa fonte Quicksand. Vou clicar nela. Veja que ela está disponível em vários pesos. Eu tenho aqui o padrão regular, que é a normal. Aí eu tenho um pouco mais em negrito e tenho uma um pouco mais fina aqui. Eu vou selecionar esse estilo e observe que aqui eu já tenho um código para colocar na minha página para que eu consiga usar essa fonte, sendo que eu tenho duas formas de se fazer isso, usando o elemento link, que vai linkar essa fonte lá no HTML, ou usando esse import, onde eu coloco direto no CSS. Isso é interessante para quando você vai compartilhar essa fonte em várias páginas, para você não ter que colocar esse link aqui em todos os documentos HTML. Vamos então copiar esse aqui. Não vou copiar a tag style, vou copiar só essa parte interna, vou dar Ctrl C e vou voltar ao Visual Studio. Aqui no Visual Studio, no topo do CSS, eu vou colar aquele trecho de código e agora eu posso fazer uso dessa fonte Quicksand. Vamos tentar colocar aqui, Quicksand. Salvei. Aí está. Vou tirar essas propriedades aqui para ficar mais parecida com aquela que estava lá no Google. Pronto. Nosso título já está fazendo o uso da fonte Quicksand. Mas eu volto a lembrar que não é uma boa prática misturar fontes diferentes em uma mesma página, a não ser que você saiba muito bem o que está fazendo. Aqui, por exemplo, eu tenho fontes de duas famílias, algo que realmente ainda é menos recomendado. Essa é uma fonte sem serifa, a Quicksand, e aqui embaixo eu tenho o padrão Times New Roman, que é uma fonte com serifa. É possível ainda incorporar mais de uma fonte a um documento CSS. Eu posso vir aqui, por exemplo, mais um e-comercial aqui, family, igual, passo mais o nome de uma fonte aqui, por exemplo, Sofia, eu sei que é o nome de uma fonte, e aí eu coloco também esse atributo aqui, edisplay igual a swap. Vou colocar aqui. Pronto. Portanto, para cada nova fonte, você coloca esse e-comercial até aqui o swap. E aqui você passa o nome da fonte. Quando tiver espaço no nome da fonte, basta você botar o caractere de soma. Ok. Na forma como eu coloquei aqui, eu posso agora também usar o Sofia. Veja que agora eu estou usando aqui a fonte Sofia. Enfim, essa é a maneira de se importar mais de uma fonte em uma única URL. Se você quiser um design ainda mais arrojado, é possível importar alguns efeitos de fontes, mas para isso a gente vai ter que fazer a importação lá pelo arquivo index.html. Portanto, eu vou remover isso daqui e vou fazer o seguinte aqui em index.html. Logo depois desse link style sheets aqui, vou colocar o seguinte, vou dar um Ctrl V aqui está o código de importação usando HTTPS, fontes, enfim, mas pelo index.html. Agora eu consigo colocar uns efeitos especiais nessa fonte Sofia. Eu vou colocar aqui um e-comercial aqui no final, e-comercial, effects, e agora eu coloco um igual, aliás aqui é effect,
igual, e aqui eu passo o nome de alguns efeitos. Vamos dar uma olhada nos efeitos que tem disponíveis. Aqui está, eu estou na página que mostra as fontes e os efeitos disponíveis. Tem o nome do efeito que eu coloco na URL e aqui o nome da classe CSS que eu tenho que usar e em quais navegadores esse efeito é suportado. Vamos pegar aqui alguns que funcionam em todos os navegadores. Por exemplo, o Anaglyph pode ser um, o Emboss pode ser outro e o Fire pode ser outro. Vamos lá, vamos voltar ao VS Code. Eu vou começar com o Fire. Agora eu tenho que colocar qual é a classe CSS a ser usada para esse efeito. Aí eu venho aqui, coloco class igual e passo aqui o nome da classe, que nesse caso é Font Effect Fire. Veja como ficou o título, com esse aspecto de efeito aqui de fogo. Agora eu vou colocar outro efeito aqui. Eu posso substituir aqui por um novo efeito, ou eu posso colocar uma barra vertical e passar um novo efeito para ele importar mais um efeito aqui. É o que eu vou fazer. Emboss. E agora aqui vai ser Font Effect Emboss. Aí está. Enfim, dá para fazer coisas bem legais aqui com esses efeitos de fontes. Eu vou adicionar mais alguns efeitos aqui. Vamos começar com o Anaglyph. Vou colocar mais alguns. Anaglyph, Emboss, Fire. Tem o Fire Animation também, que é interessante. Fire Animation. Vou colocar todos que são suportados por todos os navegadores. Neon. Tem também o Outline. Tem também o Shadow Multiple, tem o 3D e o 3D Float. Agora a gente vai trocar aqui. Font Effect Emboss, vou colocar aqui Anaglyph. Veja como ficou. Vamos aumentar um pouco o tamanho dessa fonte. Aqui ela está com 5 VW, vou colocar 8 VW. Pronto, agora vamos voltar. Vamos trocar o efeito aqui agora para Fire Animation. Aí está. Agora vamos testar o Neon. Faltou tirar aqui o Fire. Pronto, aí está o Neon. Agora vamos testar o Outline. Aí está. Shadow Multiple 3D. Bem legal também. E o 3D Float, que é um 3D flutuante, que também é bem legal. Então são efeitos legais que, dependendo do teu design, se encaixa bem. Apesar de ainda estar em fase beta, na documentação a gente pode ver que esses efeitos que eu coloquei aqui são suportados pelos 4 principais navegadores. E para eu usar qualquer um deles aqui, basta eu colocar a classe Font Effect e aqui passar o nome do efeito. Vamos voltar ao nosso arquivo CSS para ver uma forma de compactar as configurações de fonte. Assim como nós já fizemos com outras propriedades CSS, eu posso transformar todas essas propriedades aqui numa única linha de configuração. Eu vou apagar todas essas propriedades e vou fazer o seguinte aqui. Fonte, e agora eu vou passar os valores numa determinada ordem. Só um detalhe que você pode observar aqui. O efeito de sombra, o efeito 3D, aplicado lá pelo Google Fonts, está sendo aplicado aqui à fonte Times New Roman. Então observe que o efeito em si não tem a ver com a fonte que você usa. Dito isso, vamos voltar aqui para o nosso seletor H1 para colocar a formatação de fonte compactada. Vou fazer o seguinte, vou começar pelo Font Style, que é o estilo da fonte. Vou colocar normal. Eu tenho duas opções para font style, normal ou itálico. Eu vou colocar normal. O segundo parâmetro que eu tenho que informar, na verdade a segunda propriedade, é font variant, que eu poderia colocar small caps ou normal. Eu vou passar aqui small caps. O terceiro parâmetro, ou a terceira propriedade, é font weight. Eu vou colocar aqui normal para tirar o negrito. Se eu passar aqui bold, veja que ele permanece como está, porque por padrão H1 já é bold. Mas eu vou deixar aqui normal. Agora eu vou passar mais um valor aqui, que é o tamanho da fonte e a altura da linha. Veja como isso é passado. Eu vou colocar aqui 30 pixels como tamanho da fonte, barra, a altura da linha vai ser 60. E para finalizar, eu coloco aqui qual é a fonte que eu quero usar, que nesse caso vai ser a fonte Sofia. Aí está. Posso diminuir um pouco aqui o tamanho, por exemplo, em vez de 30, eu colocar 24 para caber em uma única linha. Posso, em vez de normal aqui, passar negrito. Aí está. E agora eu posso voltar aqui com a minha propriedade Text Align Center para ficar centralizado. Portanto, veja que eu consegui resumir praticamente todas as configurações de fonte em uma única linha na propriedade fonte. Agora vamos ver como configurar links, como é o caso aqui desse menu. Eu vou abrir aqui um elemento A e nós vamos configurar agora os links da nossa página. Eu vou começar definindo a cor. Color Black. Pronto, agora os links serão pretos. Eu vou tirar o sublinhado, Text Decoration None, para tirar o sublinhado. Eu posso criar uma configuração específica para links já visitados e outra configuração para links não visitados. Por exemplo, eu vou criar aqui para links não visitados, link.
Pronto. Veja que o primeiro, como ele já foi visitado, que ele corresponde a essa própria página, ele aparece em cinza, que é a cor definida pelo parágrafo. Ou melhor, é uma cor herdada aqui pelo body A, aqui de cima. Esse primeiro seletor aqui, em que a cor é definida para cinza. Aqui embaixo eu estou dizendo que links não visitados aparecem preto. Mas eu posso fazer um seletor para links visitados. Visited. Agora eu crio aqui alguma coisa para links visitados. Vou trocar só a cor. Color Pink. Veja que apareceu aqui um rosa bem claro. Posso trocar aqui para Blue. Ainda tem mais uma possibilidade. Vou colocar aqui hover, que é quando o mouse estiver sobre o link. Vou colocar Color Red, só para a gente testar. Agora vou passar o mouse sobre o link, vermelho, vermelho. E eu tenho uma quarta possibilidade, que é Active, que é quando o link está sendo clicado. Vou colocar Color Gray. Vamos fazer aqui, ó. Posicionei, cliquei, eu estou com o botão do mouse pressionado. Soltei, permaneceu na mesma página. Ó, aqui vermelho, saí, ele fica azul porque já foi visitado. E agora eu vou aqui, cliquei, segurei, ele ficou cinza, que é o Active. Ok, só um detalhe muito importante. Se você quiser realmente configurar esses 4 estados do link, que a gente chama de pseudo-seletor, que define uma configuração específica para um estado do link, você tem que fazer nessa ordem. Primeiro, os links não visitados, depois quando o mouse está sobre ele e depois quando ele está sendo clicado. Uma outra propriedade interessante que pode ser configurada dentro de link, que normalmente é configurada dentro de link, é o cursor do mouse. Por exemplo, eu posso definir aqui que o cursor para links não visitados vai ser o pointer. Vamos ver qual é o pointer. Aqui eu tenho o padrão. Quando eu entro aparece aquela mãozinha, que é o pointer. Veja que é o padrão para qualquer tipo de link. Mas suponha então que eu queira mudar esse padrão. Existem várias possibilidades de cursor. Vou dar Ctrl espaço aqui e olha a quantidade de cursor que eu tenho aqui. Eu vou escolher, por exemplo, o Move. Salvei, veja que aparece um cursor ali com 4 setas para as 4 direções. É o cursor Move. Enfim, não vou mostrar aqui todas as opções, mas se você der Ctrl espaço aqui, você pode explorar as opções existentes. Eu vou deixar o Default. Veja que agora se eu for no link, o cursor continua sendo essa setinha do mouse. Eu tirei o padrão, que é aquela mãozinha. Agora, imagine que você queira que o seu link tenha a aparência de um botão. Vou fazer uma configuração geral para link aqui, exclusiva, e vou fazer o seguinte. Border, Solid 1px, Black. Veja que todos ficaram com borda preta. Agora eu vou definir que ele vai ter um padding de 5 pixels para dar um afastamento para o conteúdo. Como esses links aqui estão dentro de uma lista, eles ficam encavalados porque eu teria que alterar a altura de cada item da lista. Eu não vou fazer isso agora, mas observe aqui embaixo, esse link aqui. Veja como está ficando o aspecto dele. Agora eu vou fazer o seguinte. Background color vai ser light. Vou pegar aqui essa cor light gray. Veja que ele ficou um cinza claro. E vou dizer que o border radius vai ser de 10 pixels. Veja que ele ficou com um canto arredondado agora. Agora eu vou dizer que quando o mouse estiver sobre ele, o cursor vai ser o pointer. Voltou a ser a mãozinha. Observe que a mãozinha já é ativada quando eu entro no limite da borda, porque o botão agora é isso tudo, ou melhor, o link que se transformou em um botão. Enfim, daria para fazer uma coisa muito mais sofisticada e mais bonita e parecida com um botão aqui, mas isso foge aos nossos propósitos nesse momento. Agora nós vamos estudar algumas propriedades CSS para configurar listas. Vamos colocar aqui uma configuração para elementos do tipo lista. A primeira propriedade que nós vamos aprender a configurar é List Style Type. Vou colocar aqui Circle. Esse é o padrão, mas veja que é um círculo aberto, ou seja, só com contorno. Vamos ver as outras opções. Ctrl espaço. Eu tenho aqui também Armenian, que é um tipo de numeração. Tenho também disco, que é o padrão. Tenho também Square, que é quadrada. E agora eu tenho algumas opções numeradas. Vamos lá. Tenho Lower Alpha, que é a letra minúscula. Tenho também Lower Greek, que são as letras gregas. Tenho também Lower Roman, que são os números romanos em minúsculas. Vamos ver mais. Tenho Lower Latin, que são as letras latinas minúsculas. Tudo que eu tenho para Lower, eu tenho também para Upper. Veja que eu tenho Upper Latin, Upper Roman, Upper Alpha. Se eu quiser passar valor numérico padrão, eu uso aqui decimal. E se eu não quiser nada, eu passo aqui none. Agora, se eu quiser alinhar os itens, basta eu colocar aqui que a margem é 0 e o padding é 0. Veja o que acontece.
mas nós ainda temos o problema de que está um sobre o outro. E para resolver isso, eu tenho que abrir um outro seletor que é o LI, ou seja, todo elemento LI que esteja dentro de UL, ou simplesmente LI para afetar todos os elementos do tipo LI. Agora eu posso configurar a altura de cada linha do item. Vou definir aqui o line height 35 pixels, por exemplo. Veja que agora eu tenho um espaçamento melhor entre os botões. Existe até mesmo a possibilidade de eu colocar um item ao lado do outro. Eu vou falar dessas questões mais adiante, mas a princípio entenda que um elemento de uma lista ocupa uma faixa horizontal inteira da página. Ele também é chamado de elemento de bloco. Se eu quiser transformá-lo em um elemento de linha, para permitir que eu tenha um elemento desse tipo ao lado de outro elemento desse tipo, eu tenho que configurar o seguinte: display inline block. Olha o que acontece. Agora eu tenho um ao lado do outro. Nós vamos estudar melhor essa propriedade display mais adiante. Agora eu vou tirar algumas coisas aqui para a gente ver outra situação. Vou tirar isso aqui. Vou tirar esse list style type known. E isso aqui. Vamos ver agora como colocar uma figura no lugar desse marcador. Eu já tenho aqui o arquivo seta.png, que na verdade é uma figurinha bem pequena, que é uma seta. Veja só, essa seta pretinha aqui. Vou voltar lá ao arquivo CSS e aqui agora eu vou colocar o seguinte: list style image url. Aqui eu passo o endereço seta.png. Veja só, agora a imagem que eu defini é usada como marcador. Nesse caso, eu peguei uma imagem de 16 por 16 pixels, mas estou vendo aqui que ela poderia ser um pouco maior. Na verdade, o tamanho da imagem vai depender da altura da sua linha. A minha linha aqui vale 35 pixels de altura, portanto essa imagem poderia ter 24 pixels, que é um outro tamanho. Bem, com isso a gente chega ao fim do conteúdo dessa aula. Na próxima aula nós continuaremos com a criação de seletores um pouco mais avançados. Não se esqueça de deixar um like se você gostou desse conteúdo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.